Bom dia, Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Regular, em Niterói. Semana passada, vimos que Noemi estava em circunstâncias de pobreza. Seu marido e seus 2 filhos tinham morrido, suas 2 noras dependiam dela, e ela estava numa terra estrangeira e sem recursos. A semana passada, nós iniciamos esse estudo sobre o parente remidor, o Goel. Lendo partes do livro de Ruth, espero que você tomou o tempo para ler esse livro. É um livro curto, muito interessante. Bom, antes de ler, vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de voltar à nossa escola dominical e olhar na Tua Palavra. Pai, pedimos que nos dirige hoje, olhando, lendo, estudando Tua Palavra, Pai, para que em tudo podemos ver Cristo, mesmo no Velho Testamento. Isto nós pedimos, Pai, no nome de Cristo. Amém. Então, nós vamos ler Ruth capítulo 1 até capítulo 2, versículo 8. E diz, Ruth 1, e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o da sua mulher, Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E, beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth,
não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo restava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é este Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaze, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaze veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaze a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Então disse Boaz a Rute: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegaram, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tiram. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem, se me contou quanto fizeste à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E, sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado,
e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaze deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaze. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaze para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Eu disse que eu ia ler até versículo 8, né? Bom, eu gosto dessa história. É muito boa. Bom, encontraremos na pessoa de Boaze uma nítida silhueta de Cristo, uma figura profética, como sendo nosso parente remidor, que redimiu as duas mulheres, Noemi e a Ruth, uma judia e uma estrangeira, nesse livro. É um relato que demonstra o amor e cuidado providencial de Deus para com uma família que perdeu sua herança na terra de Israel por não ter confiado em Deus, optando a desobedecê-lo e viver no mundo. De acordo com Deuteronômio 25:5, se o marido de uma mulher morresse e ela ficasse sem filhos, o irmão de seu marido deveria se casar com ela para que pudesse ter um herdeiro, a fim de continuar o nome do homem falecido. Entretanto, sendo que elas estavam em Moabe, e como Malon, o falecido marido de Ruth, não tinha outros irmãos vivos, teria permanecido solteira e toda a família de Elimeleque continuaria sem a sua herança em Israel. Talvez por isto, Noemi decidiu voltar de Moabe a Israel para sua cidade de Belém. Ruth decidiu acompanhar sua amada sogra, entretanto elas chegaram na cidade pobres, sem um tostão. E em versículos 21 e 22 do capítulo 1, Noemi relata esta. Ela disse: cheia, parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Esta decisão de voltar para Belém e morar lá exigiu que certas leis e costumes entrassem logo em vigor. A terra, a herança que pertencia a Elimeleque, Malon e Quilion, então foi posta à venda. Semana passada, notamos as pessoas e lugares principais mencionados neste livro, revelando também os sentidos dos nomes destes. Não vou relatar todos os detalhes de novo, mas vou resumir um pouquinho. Elimeleque quer dizer
meu Deus é rei. Naquele tempo, Israel estava vivendo sob a teocracia bíblica divina, visto que Deus era seu rei. Este homem era da tribo de Judá e foi criado na cidade de Belém. Em hebraico, Belém é Beit Lechem, nome composto de Beit, quer dizer casa, e Lechem, pão. Então, temos casa do pão. Em Miqueias 5:2, que lemos também semana passada, aprendemos que o nome completo para essa cidade é Belém Efrata. Efrata tem no sentido de lugar frutífero. Assim temos casa do pão frutífero, ou casa do pão capaz de dar grande resultado. Com a vinda da fome, ele duvidou que Deus poderia suprir as necessidades de sua família. Não quis confiar no seu Deus. Ele estava confiando no mundo e no que está no mundo. Por isso, resolveu fazer uma mudança saindo da casa do pão para peregrinar nos campos de Moabe. Eles moraram lá tempo suficiente para seus filhos casarem-se com mulheres moabitas e idólatras. Moabe quer dizer qual pai que tenho? O nome vem de uma forma prolongada do prefixo preposicional, sendo do pai, dela, da mãe. O primeiro moabita era filho de Ló através da sua filha, um relacionamento incestuoso causado pela filha primogênito, quando esta deu vinho ao seu pai até que ele ficou tão bêbado que nem percebeu o que estava acontecendo, deitou-se com o seu pai. Muitas vezes os crentes também viram seus olhos de Cristo para o mundo, não querendo mais confiar no seu Pai Celestial, querendo seguir outro mestre, outro Deus, e suas vidas sofrem as consequências. Noemi significa agradável, alegre, deliciosa e beleza. Quando um crente estiver vivendo para Cristo, a beleza de Cristo pode ser vista pela sua vida. E ele fica alegre, demonstrando uma vida santa e agradável a Deus, experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Romanos 12:2. Por não ter confiado no Senhor, sua vida espiritual não mais refletia o sentido do seu nome. A vida que era frutífera, quer dizer, Efrata, virou a ser Éfera, ou então cinzas. Ela tipifica o crente que, mesmo tendo experimentado as bênçãos de Deus e amando o mundo, vira as costas para Deus e volta ao mundo que conhecia antes da salvação. Agora, tendo passado muitos anos no mundo, ela estava aprendendo arrependimento, mas tinha que viver com as consequências. Ela saiu cheia e com abundância, tendo marido e 2 filhos e afazeres. Anos mais tarde, ela voltou vazia, desamparada dos mesmos. Ela ficou destituída, sua vida demonstrando o amargor das cinzas e tristeza. Por isso ela disse, não me chamas Noemi, chamai-me Mara, quer dizer, amargura. Malon quer dizer doente ou brando. Quilion, dolorido. Ruth quer dizer amizade. Era uma bela mulher de uma nação idólatra, porém não estava satisfeita com sua vida vaidosa e idólatra. Estava procurando algo melhor, algo mais real. Na sua terra encontrou uma família estrangeira que confiava em outro Deus. Ela se sentiu atraída por esses estrangeiros. Fez amizade com esta gente. Enfim, casou com um dos filhos desta família e deu a conhecer o que era mais importante. Chegou a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Ruth descobriu que não precisava de nada do mundo, pois ficou satisfeita com a nova vida crendo no Deus verdadeiro.
Seu nome também tem o sentido de satisfeito. Por isso, voluntariamente, ela quis acompanhar sua pobre sogra viajando para a casa do pão, ao lugar frutífero, dizendo assim: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 17 do capítulo 1 de Ruth. Boaze significa nele há força. Veremos como ele tipifica o Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu, remindo a herança de Noemi e de Ruth. Chegando Noemi e sua nora em Belém, elas precisavam de um remidor, ou um parente remidor, capaz de redimir a herança que pertencia à família perdida desde quando a família deixou Belém. Lembra que Jó conhecia o parente redentor? Li semana passada. Vamos para Jó capítulo 19. Jó capítulo 19, versículos 25 a 27, onde ele escreveu: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Versículos 25 a 27 de Jó 19. Jó conhecia o parente remidor. Ele não falava apenas de circunstâncias, mas de uma pessoa em quem ele confiava, em quem tinha toda certeza que cumpriria o seu papel, o papel do parente remidor. A palavra hebraica usada aqui para redentor é Goel. Este é o parente remidor e seria sempre o parente mais chegado. Sua responsabilidade era restaurar a fortuna, a liberdade e o nome do seu parente, quando se fizesse necessário, e de corrigir o mal que lhe tivesse sido feito. Com a queda do homem em Adão, a raça humana toda se tornou pecadora. Em consequência, o pecador, nós, não entra mais na presença de Deus. O pecador, o homem caído, tornou-se condenado. Não vive e anda na presença de Deus. Não tem a paz de coração. Anda longe de Deus. Ele não tem pai. Lemos Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto quer dizer que somos privados de entrar na presença de Deus porque somos pecadores. Com o pecado, perdemos a nossa herança. O caso é que nós também precisamos de um Goel, um remidor, ou melhor, digo, um parente redentor, parente remidor, capaz de nos livrar da nossa situação pecaminosa e sem esperança. É essa mesma palavra que Jó usava, dizendo: eu sei que o meu Redentor, meu Goel, vive. O parente remidor tem que ser capaz de resgatar o homem necessitado, miserável e desesperado. Levítico 25, versículos 23 a 31. Vamos logo ler. E assim, pagando qualquer e todo preço, salvando e restaurando-lhe a posição e a herança perdido. Isaías fala deste nosso Goel. Ele fala em Isaías 59, versículo 20. E virá um Goel, redentor, a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Antes de continuar, seria proveitoso nós lermos Levítico capítulo 25, tá?
Levítico capítulo 25. Vamos lá. Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 25. E nós lemos. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando tiveres entrada na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. E 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. A ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu diarista, e ao teu estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semearás, nem colherás o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane a seu irmão. Conforme ao número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observareis os meus estatutos e guardareis os meus juízos, e os cumprireis, assim habitareis seguros na terra. E a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até ao ano 9º, até que venha a nova colheita, comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Aqui é a palavra Goel. E se alguém não tiver Goel, resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate,
Então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituí-la, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele tornará a sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade morada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante o ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas, se cumprindo-se-lhe o ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou. Pelas suas gerações, não sairá do jubileu. Mas as casas das aldeias, que não têm muro ao redor, serão estimadas como o campo da terra. Por elas haverá resgate e sairão no jubileu. Há ainda mais instruções nesse capítulo, mas são esses últimos versículos que cabe a nossa história, aos acontecimentos que aconteceu, o que ocorreram com Ruth e Boaz e Noemi. Então nós lemos esse trecho. Há várias leis e costumes que é muito interessante, né, aqui. Mas então chegamos a ver como Boaz é um tipo messiânico do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, a redenção por parte do Goel, do parente remidor, era de pessoas e de uma herança. Lembra, nós temos lido isso no versículo 25 e vou ler também uma parte do versículo 48, que diz: quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Depois, versículo 48 agora, depois que se houver vendido, haverá resgate por ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Se uma pessoa não estiver em necessidade, ela não precisará de um remidor. No jardim do Éden, quando Eva foi enganada e Adão, mesmo sabendo da proibição de comer daquela fruta e ciente também da consequência em desobedecer Deus, optou por segui-la. Como resultado, o casal e todos os seus descendentes perderam sua herança no reino de Deus. Isso inclui você e eu. Por causa desta perda, o homem tem uma necessidade de um parente remidor para redimir sua herança perdida. Lembra Romanos 5,12? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. O homem é pecador. Você é pecador. Eu sou pecador. Todos somos pecadores. Portanto, a herança foi perdida por causa do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, nós lemos: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Sendo que o homem caiu em pecado e perdeu esta sua herança, ele está em grande necessidade, precisando de um parente remidor. O apóstolo Paulo tocou neste assunto escrevendo assim em Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Nós lemos: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Paulo adicionou mais informações para nós em Efésios. Ele escreveu, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Eu li Efésios capítulo 1, versículo 7, versículo 11 e versículo 14. Efésios 1, 7, 11 e 14. Em segundo lugar, o Goel, o remidor, tinha que ser um parente próximo. Lembra, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou o filho de seu tio o poderá resgatar, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar, ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. Versículos 48 a 49. Que não tinha lido quando li a primeira parte do capítulo Levítico 25. Está pegando aqui o que aconteceu com Ruth. Ela casou com Malom. O pai dele tinha morrido. O seu irmão morreu. Ele tinha uma herança lá em Israel que ele tinha perdido, porque o pai, saindo de Israel, tinha vendido aquela terra, aquela possessão. Ele disse, eu estou embora. Mas quando Noemi decidiu voltar à terra, a herança podia, de novo, pertencer a ela. Mas, sendo que ela estava pobre, não podia. Ela precisasse, então, de um remidor, de um Goel, um parente remidor. E nós lemos semana passada, e espero que você leu o livro de Ruth, que então houve um parente remidor, talvez o irmão mais velho de Boaze. Ele tinha a herança do seu pai. E não quis perder isto, casando com Ruth. Então ele disse para Boaz, toma para ti, eu não posso. Boaze não era filho primogênito. Então ele não tinha herança para perder. E ele disse, eu tomo isto. Eu faço isto. E ele era parente. Ele era próximo na linha de parentes. E ele disse que só tem duas pessoas. O outro e ele mesmo. Depois disso não houve outros. Nós somos pecadores. Nós precisamos de um parente remidor. E nós lemos que Deus se tornou nosso parente remidor. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos em Gálatas. Boaze preencheu o requerimento, sendo que era parente mesmo de Noemi. E por isso tinha o direito de remir. Lembra quando nós lemos, porém, agora, é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Lemos isso semana passada, não hoje, né? Mas eu espero que você assista novamente aquela, ou que você assistiu ontem para relembrar tudo para hoje, né? Então ele diz, porém agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ruth capítulo 3, versículos 12 a 13. Deus ama mesmo a sua criação.
Ele ama especialmente o homem que criou. Deus é santo e justo, e o pecador e seu pecado não pode entrar no céu e na sua presença. Deus ama mesmo a sua criação. Ele ama especialmente o homem que criou. Deus é santo e justo, e o pecador e seu pecado não pode entrar no céu e na sua presença. Porém, ele quer que o homem seja redimido para poder entrar novamente à sua presença. Sendo quem Deus é, ele deu uma olhada para ver toda a história do homem, do passado, do presente e do futuro. E não viu nenhum homem justo para poder remir a raça. O profeta Isaías relata da nossa injustiça e da nossa incapacidade de resolver a questão do pecado no capítulo 59. E logo descreve como Deus resolveu nosso dilema. Nós lemos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. E o Senhor viu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Isaías 59, versículos 2, versículo 12 e versículo 16. Como é que ele fez isso? Em capítulo 12 de Isaías 2, Isaías 12, 2, nós lemos: eis que Deus, Elohim, eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus, o Senhor Jeová, é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Agora tem uma coisa interessante aqui. Diz que Deus e o Senhor Deus. Primeiro, eis que Deus é a minha salvação. Minha salvação é a palavra Yeshua-ti. Qual o nome de Jesus em hebraico? Yeshua. Yeshua, Salvador, salvação. Eis que Deus é meu Jesus. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus, o Senhor Jeová, é a minha força e o meu cântico, e se tornou quem? Meu Jesus, a minha salvação. Vimos que Deus tomou a iniciativa de providenciar o homem justo e perfeito que podia remir a sua criação perdida. O fato é que nosso parente remidor tinha que ser como um de nós. Isso é, ele tinha que ser um humano. Deus decidiu tornar-se um de nós. Não é essa uma maravilha? Maravilhosa. E lembra, semana passada nós lemos Miqueias capítulo 5, versículo 2. Vamos ler novamente. Diz aqui: e tu, Beth-Lehem, Efrata, casa de pão, frutífero. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Miqueias 5:2. Deus mesmo se tornou homem. Ele não deixou de existir, de ser Deus, mas ele tomou sobre si nossa carne.
se tornou homem, nasceu como um de nós. Então, assim, ele podia nos redimir. Se não tinha feito isso, nem Deus podia ter nos redimido. É assim. E então nós lemos também em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Em Hebreus nós lemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, versículos 5 a 8. Outro versículo. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Agora eu li Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, versículos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Em terceiro lugar, o remidor tinha de ser capaz de remir. Então nós lemos em Ruth capítulo 4, versículos 4 a 6. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a has de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declaro-ma para que o saiba. Pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Disse, porém, Boaze, lembra, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Neste ponto também, Boaze fica como tipo messiânico. Ele foi capaz de remir porque era um homem poderoso. Aliás, rico. Lemos isso no versículo 1 do capítulo 2. Tendo riqueza suficiente, não houve nenhuma dúvida da sua capacidade de remir. Vimos Jesus, sendo Filho de Deus, com todo poder. É-me dado todo poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Porque Jesus é Deus, ele é capaz de redimir os pecadores. Lemos também, mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Isso é tirado de Jeremias 50, versículo 34. E voltando para João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, versículos 11 e 18. Em quarto lugar, a redenção foi efetuada pelo Goel pagando tudo o que era exigido justamente.
Então nós lemos, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará a sua possessão. Versículo 27 do Levítico, capítulo 25. Mais uma vez, Boaz cumpre o tipo messiânico por ter vontade de remir. Então disse o remidor, não Boaz, para mim não poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Versículo 9, capítulo 4. Precisamos entender que Deus, como Pai, não poderia redimir a raça humana, mas como Filho, e tornando-se homem, Jesus pode. Disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Versículos 8 e 9. Comprando a terra e casando-se com Rute, ambos eram partes requeridas e necessárias para redimir a herança. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, versículo 13. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Palavras de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19. Como parente remidor, Boaz é tipo messiânico, porque ele amou a pessoa a quem redimiu. Nós lemos, e de que também tomou por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Versículo 10, capítulo 4. Boaz amava Rute, e por isso que ele queria redimir Rute. O Senhor Jesus nos ama. Ele morreu em nosso lugar, demonstrando esse amor. Foi assim que se tornou nosso parente remidor. Nós lemos em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A redenção que Cristo providenciou por nós é bem superior àquela que Boaz fez para a família de Elimeleque. Em Tiago, capítulo 2, versículo 5, nós lemos, ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Jó tinha toda a confiança no seu parente remidor, seu Goel. O Goel de Jó é o nosso, é o mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Foi ele que pagou o preço total com seu próprio sangue. Ele estava tanto pronto quanto foi capaz de nos remir. Realmente, ele nos ama. É importante reconhecer o Redentor e confiar nele. E que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar mais uma vez na tua palavra, nas escrituras hebraicas, para ver mais uma vez outro quadro
do Senhor Jesus Cristo. Outra sombra dele, na pessoa de Boaz. Obrigado, Pai, por nosso grande Salvador. Pai, te damos graças por ter mandado teu Filho para nos resgatar, para nos redimir, para ser nosso Goel. Te louvamos. No nome do nosso Goel, Yeshua HaMashiach, oramos. Amém.